Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. Em nossa aula de hoje, vamos revisar um pouquinho sobre o nosso assunto, verbo, e vamos também conseguir entender duas terminações de verbo, tá bom? Nós não temos atividade no caderno, na aula de hoje nós temos atividade no livro, tá? Para quem perdeu alguma dessas aulas, ontem nós fizemos a correção da atividade do livro e também a correção da atividade no caderno, tá lá no grupo. Então, não esquece de pegar lá e verificar no caderno e no livro, tá certo? Certo, pessoal? Então, vamos lá. Bom, gente, se vocês quiserem acompanhar esse assunto, tá na página 246, tá? Do livro de vocês. Prontinho, gente. Então, vamos analisar aqui comigo. Bom, os verbos, eles terminam de formas diferentes, tá? A depender do momento em que o qual eles acontecem, eles vão terminar de forma diferente. Quando o verbo ele terminar em am, e em ão, ele vai indicar, já vai dar uma dica em qual momento ele está acontecendo. Quando ele terminar em am, gente, ele vai estar no passado ou no pretérito, tá? Pretérito e passado, lembrando que são a mesma coisa, só um nome, pode ter esses dois nomes, certo? Quando ele terminar com am, ele vai estar no passado ou pretérito. Às vezes, pode estar sim no presente, tá? Futuro é ão. Terminou com ão, vai estar no futuro, tá bom? Olha só, deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto. A palavrinha terminou com am, vai estar no pretérito, que é passado, ou também pode estar no presente, tá? Tipo, por exemplo, cantam, tá bom? E ão, terminou com ão, vai estar no futuro. Essas duas terminações, por que a gente chama de terminações? São terminações porque elas ficam no finalzinho do verbo, elas terminam o verbo. E esse verbo vai estar na terceira pessoa. Lembra da terceira pessoa? Ele ou ela, para o singular. Eles ou elas, para o plural, tá? Vou te mostrar e você vai conseguir entender melhor. Então, bota aí na sua cabecinha. Terminou com AM. Vai estar em 98% das chances no pretérito, que é passado, ou no presente, que está acontecendo no agora também, certo? Terminou com ão, vai estar no futuro. Tô falando de verbos, não é de substantivo, não. Tipo coração. Coração termina com ão, mas coração é substantivo. Tô falando de verbos, de ações, tá certo? Olha só. Então, quando a palavrinha, o verbo vai terminar com an, então, ela é usada para se referir às formas do verbo no passado e às vezes no presente também. Olha só. Ontem, os meus pais chegaram de viagem. Os atletas correram a maratona na semana passada. Vocês ainda não dividiram a despesa entre todos. Vou te mostrar aqui, ó. Vamos encontrar o verbo, que é a ação. Qual foi a ação das pessoas da frase? Chegaram, aqui correram e aqui dividiram, tá? Tá vendo que terminou com an? Pronto. Só daqui, gente, eu já consigo perceber que esses verbos, eles estão no pretérito. Olha, vamos ler as frases de novo. Ontem, os meus pais chegaram. Chegaram. Foi uma ação que já aconteceu. Correram e dividiram, também já aconteceu. São ações do passado, porque indicam ações que já aconteceram, tá certo? Então, o verbo terminou com an, pretérito ou passado, como você preferir chamar. Olha só, tá vendo aqui? Terminou com an, tá no passado, tá certo? Chegaram, correram, falaram, tudo isso tá no passado. Eu sei que parece um pouquinho quando termina com ão e às vezes você fica na dúvida, mas lembre-se, terminou com am, é passado, tá? Somente em algumas vezes, realmente, de vez em quando, o verbo, quando termina com am, vai estar no presente. Mas você não se preocupe que, pelo contexto da frase, pelo que está sendo dito na frase, você vai conseguir perceber, tá?
mas terminou com AM, vai estar no passado. E terminou com ão, vai estar no futuro, certo? Olha só, vou te mostrar. Amanhã os meus pais chegarão de viagem. Os atletas correrão a maratona. E vocês dividirão a despesa? Dividirão. Olha só. Na outra frase eu tinha chegaram, aqui eu tenho chegarão. Na outra eu tinha correram, aqui eu tenho correrão. E dividiram, e eu tenho aqui dividirão. Então, o som é diferente. Pelo som dá para a gente conseguir descobrir qual tempo verbal que está. Os tempos verbais principais. Presente, que acontece no agora. Passado, que já aconteceu. E futuro, que ainda vai acontecer. Tá certo? Então, aqui eu tenho chegarão, correrão, dividirão. Eu sei que às vezes o som pode parecer e você vai ter dúvida, mas é só você lembrar. Terminou com AM é passado e pouquíssimas vezes futuro ou presente. E terminou com ão, tá indicando futuro. Olha só. A dúvida que vocês têm às vezes é sobre a pronúncia, por como ler aquele nome. Então vamos lá. Quando terminar com AM, ele não vai ser a sílaba tônica. Vocês lembram de sílaba tônica? Sílaba tônica, pessoal, é aquela sílaba que tem o som mais forte da palavra. Isso mesmo, que tem o som mais forte da palavra. Olha só, eu marquei aqui para vocês. Aqui eu tenho cantaram. Tá vendo que o tá maiúsculo porque ele vai ser a sílaba tônica. Cantaram, brincaram, dançaram, comeram. Tudo isso daqui tá no passado, tá vendo que tá terminando com ão? Essas ações, então tá no passado, viu? Cantaram, brincaram, dançaram, comeram. Quando termina com ão, opa, a sílaba tônica muda. Aqui vai ser cantarão, brincarão, dançarão, comerão. Então, quando tiver no futuro e terminar com ão, nós vamos dar um som mais forte para essa última sílaba, tá? Cantarão, brincarão. Lembra que a gente conversou sobre sílaba tônica e nós aprendemos que quando a sílaba tônica ela vem acentuada, na verdade, quando a sílaba ela vem acentuada, aquela sílaba que recebeu algum tipo de acento que vai ser a sílaba mais forte, pronto, aqui também funciona essa regra. Então, quando terminar com AM, vai ser uma paroxítona. Olha, que é a segunda de trás para frente, né? Ó, cantaram, brincaram, dançaram, comeram. Tudo isso aí são verbos no passado que terminam com AM. Agora no futuro, ó, cantaram, passado, cantarão, futuro. Brincaram, passado, brincarão, futuro. Dançaram, passado, dançarão no futuro. Comeram, passado e comerão no futuro. Tá bom? Deu para entender direitinho sobre essa questão da pronúncia? Muito bem. Para terminar nossa aula de hoje, foi bem curtinha a nossa aula, pessoal. Nós vamos realizar a atividade da página 246 e 247. Lembrando que não precisa enviar hoje, só depois que é para fazer a correção, tá bom? Então, página 246 e 247 é a atividade que eu vou deixar para vocês hoje, tá certo? Um beijo, um cheiro e um excelente final de semana para cada um de vocês. Até mais!